Boa tarde pra você, Globo Esporte está no ar, no climinha desse calendário frenético do futebol brasileiro. É como os antigos diziam, né? A dengue informa, sai Campeonato Mineiro, entra o Brasileirão, amanhã começa a segunda rodada com o Bragantino contra o Atlético, fora de casa no interior paulista, e na quinta-feira o Cruzeiro recebe o Curitiba. Vamos começar com quem joga primeiro. O Galo estreou contra o Palmeiras, empate 2-2, e o time de Jorge Sampaoli está buscando a primeira vitória, só que não vai ter Sampaoli na beira do campo. Vamos para a cidade do Galo, onde está Rodrigo Rocha. Não vai ter o técnico, mas vai ter uma turminha que está descansada, né, Rodrigo? Boa tarde. Fala, Maurício. Boa tarde para você, para quem está acompanhando o Globo Esporte. Pois é, rapaz, o Sampaoli foi expulso, né, contra o Palmeiras, então não vai comandar o time, mas vai para Bragança Paulista com elenco nessa viagem. O Diogo Alves vai ser o técnico do Galo. E ele tá trazendo a cavalaria de volta, né? Pro final de semana contra o Pouso Alegre, 6 jogadores ficaram fora. Alonso, Lodge, Maicon, Bernardo, Dudu e Hulk. Eles estão de volta, confirmados para o jogo de amanhã. O Atlético treinou agora pela manhã e viaja agora à tarde para Bragança Paulista para esse jogo. Hulk, cavalaria, todo mundo, força máxima, e o Sampaoli com o que tem de melhor para esse jogo de amanhã. Mais uma oportunidade aí para os torcedores do Atlético verem o Hulk e também os novos reforços em campo, né, Maurício? É um elenco com muitas novidades. Já que você falou de reforço, daqui a pouco eu te chamo de novo, mas queria destacar para você de casa o balanço das transferências no Atlético nessa temporada. De saída, meu povo, foi mais de um time, 12 jogadores. A gente destacou aqui as 7 principais. Os laterais, Saravia, Arana, que foi pro Fluminense, Caio Paulista, os meias, Fausto Vera, Gabriel Menino e Rony, os dois foram pro Santos, e o Biel, que foi pro futebol árabe. Chegada, foram 6 reforços, todos já estrearam. Os laterais Preciado e Renan Lodge, que tá jogando muito, meio campo Maicon do Corinthians e Vitor Hugo, que fez o seu primeiro gol na última rodada, também tá muito bem, além do Alan Minda, o último a estrear, e o Cassierra, esse ainda precisa entrar dentro de campo, é o único que tá faltando aí. O Galo segue, claro, no mercado de transferências, que fecha em março a janela, e o Galo tá precisando de uma necessidade especial. Por isso vamos voltar com o Rodrigo Rocha, porque o Galo quer um volante, né? Aquele cara de marcação, mas de contenção, e agora essa necessidade se faz ainda maior, porque o Alexander é uma baixa, né, Rodrigo? O primeiro volante sempre foi uma posição pedida pelo Jorge Sampaoli, e agora ainda mais, né? Veio o Maicon para essa função, mas o Alexander vai ser uma baixa, a gente pode prever por 2 a 3 meses. Não é uma informação do clube. O que o clube divulgou ele teve uma ruptura total do ligamento colateral medial do joelho esquerdo. Em média, essa lesão no futebol, o jogador demora de 2 a 3 meses para voltar. Ano passado, o Alexander teve uma lesão parecida no joelho direito, mas não teve ruptura total, ficou 1 mês fora. Então a situação agora é mais grave, até por isso o Galo vai precisar de novo continuar atrás desse primeiro volante no mercado. O Pedro Daniel, que é o executivo da SAF do Atlético, até falou que a janela do mercado está aberta sim. Além do primeiro volante, a gente pode esperar o Atlético indo atrás de um zagueiro, Maurício. Início de ano tem isso, né, Rodrigo? Obrigado pelas informações. Mercado de transferências agitado, lesões. Antes, vamos começar ouvindo o CEO do Atlético, que concedeu uma entrevista e deu alguns esclarecimentos a respeito de dívidas, aporte, funcionamento de SAF e tudo mais. São 3 capítulos que eu te convido a assistir no Transporte de hoje. O primeiro. A gente tem a comissão técnica, que é quem de fato tem a visão das necessidades do dia a dia. A gente tem o SIGA, que é o Centro de Inteligência do Galo, ou seja, todo o mapeamento, todo o desenho de perfil de atleta, se ele se encaixa, enfim. Aí a gente traz para o Paulo Brax, que discute comigo a parte financeira, estrutural, né, perfil, técnica e financeira. Então aí a gente toma uma decisão em conjunto. É uma empresa, literalmente é uma empresa de futebol. O Pedro Daniel já estava, de certa forma, meio conectado com o clube há algum tempo, em consultorias, e dessa vez vive mais o dia a dia do clube, apesar de estar dentro do futebol já, inclusive no fair play financeiro da CBF. É como aquela dobradinha que era o Pedro e o Gabriel eram no Cruzeiro antigamente, na época do Ronaldo. Os dois tinham aquela parte de gestão e reportavam ao Ronaldo das situações. É mais ou menos parecido isso, o cargo dos dois? Eu não sei exatamente como eram as funções lá no Cruzeiro. Mas o Pedro hoje, ele toca o Atlético todo, é o topo da hierarquia, claro que abaixo dos donos, mas eles têm que, assim, mastigar todos os problemas para reportar aos donos do clube. E não é fácil fazer dinheiro sem futebol. Por mais que ele tenha citado ontem que o Atlético conseguiria seguir sem um aporte,
Eu não gosto dessa linha que começa a se falar, porque no fim do ano o Muzi falou que era necessário 700 milhões. Depois falou sobre um aporte de 500 milhões que viria no primeiro trimestre. E já no primeiro trimestre a gente começar a ouvir que dá para seguir sem um aporte, é uma linha que eu estou com medo de como que isso termina. O Atlético precisa respirar, ele citou que são cerca de 200 milhões de juros por ano, e com 200 milhões a mais você faz um time mais forte, você tem premiação maior, você tem TV maior, dinheiro de TV maior, você tem bilheteria que não precisa, de repente, ficar fazendo de tudo um esforço para encher a arquibancada ali. Você consegue encher normalmente essa arquibancada. Então, o Atlético precisa quitar as contas para pagar menos juros e ter dinheiro para fazer futebol. No outro capítulo, foca mais nessa condição de pagamento de dívidas, e isso é até um tom até sem rivalidade nesse ponto, que a gente conversa muito sobre isso, porque, por exemplo, a SAF do Cruzeiro, eu vivo pedindo para eles, principalmente para a associação, um relatório de como está essa condição do tempo que eles ganharam, do prazo, dos valores, dos juros, para que fosse quitado e reduzido essas dívidas. Que há um repasse muito grande que o Pedrinho faz com a SAF para a associação, porque é ali que estão as dívidas. Então depois, tenta pegar esse recorte também para você poder falar um pouco de como que está esse abatimento de dívidas, que no Cruzeiro está sendo abatido de uma forma até considerável. Vai chegar ainda aquele momento de pagar a galera que vai aí na mídia, viu, Leopoldo Siqueira, como é o caso do Mano Menezes, quando fala de deságio, Thiago Neves, essa galera que reclama bastante, mas uma turma que é funcionário, que trabalhou, já está sendo bem, sabe, já está bem equilibrada essa condição toda. A dívida do Galo é diferente por ser uma dívida principalmente bancária, mas existem dívidas com agentes. Eu conversei com um agente nesse período que eu estava de férias, que fala, cara, dificulta demais negociar com o Atlético, sim, porque existe dívida, não existe uma previsão de acerto e isso atrapalha fazer futebol. O Pedro precisa de dinheiro para oxigenar, para fluir um pouco, até pelo trabalho do Paulo Brax, porque a gente viu nessa janela que, apesar do Atlético ter ficado bravo ali com a matéria do No Ataque, o No Ataque tinha razão, ele procurou um dirigente que estava chateado com o fato do Atlético não cumprir com o que foi acordado. Isso atrapalha também a função do Paulo Brax, entre outros. É uma ramificação no efeito dominó que você vai atrapalhando ali. O Galo precisa, e com isso ele precisa de dinheiro, ele precisa de um aporte. E quem dera, e ainda torço por isso, até um aporte de moeda estrangeira também, quem sabe, de um novo investidor de fora do país. E a gente vê a situação, por exemplo, da SAF do Vasco, né? O Vasco está fazendo investimentos em meio à recuperação judicial, tem sido criticado, Léo, né? só para por gastar com vários a SAF reforços. lá está em recuperação judicial, a associação está em recuperação judicial e a SAF do Vasco está em recuperação. Pois Os dois estão. E houve um deságio, né, em relação ao que devia para ex-funcionários, para ex-atletas e tudo mais, e há uma crítica muito grande. E de ontem para hoje também o Flamengo, que é tido como um clube bilionário, né, um faturamento de mais de 1 bilhão e tudo mais, vai ter que pagar impostos em torno de 700 milhões de reais e já está pensando em redução de custos e vai sobrar para o esporte olímpico. Pode haver corte. Então, assim, o dinheiro do futebol no Brasil não dá para entender, uma conta que não fecha. O Flamengo, Léo, ele ainda tem... Porque o dever nem é tanto problema. É o quanto você está produzindo de dinheiro. Isso. Aí, Fael, você está sendo contraditório, porque você está falando agora que o Galo está devendo, que é um problema. Só que no caso do Atlético, os 200 milhões por ano de juros não deixam investir no futebol e você produz menos dinheiro. Eu desafio a mostrar a bilheteria do ano passado e comparar com a de 2024, por exemplo. Entre outros dinheiros que você faz, porque você tem que comprar jogador em uma etapa que você não tem revenda, é uma etapa da carreira que não tem revenda. Então o Flamengo, ele produz mais de 1 bilhão por ano, quase 2 bilhões por ano de dinheiro. Então ele consegue se endividar, conseguir pagar isso, até pelo patrimônio que tem. Ótima O explicação. Galo perdeu um pouco do patrimônio, inclusive com a venda do shopping. Ótima explicação. Já vai entrar de sola nas contas atleticanas. O CEO Pedro Daniel se apresentou com algumas informações importantes para a torcida atleticana. Provavelmente vamos fechar o ano de 25, tem um outro ajuste, mas antes da publicação, próximo de 800 milhões de faturamento. Então é uma empresa grande, né? Uma empresa relevante com um faturamento elevado. O ponto é que houve um movimento inflacionário no futebol, seja por conta das novas SAFs, né? A gente está vendo novos investimentos, o mercado ficou mais caro. Então, ser competitivo ficou mais caro. Hoje, de maneira operacional, o Atlético ele consegue ser sustentável. O ponto é que a gente tem um passivo elevado, né? Então, quando a gente fala um passivo, a gente tem uma dívida elevada e hoje nós estamos falando no Brasil uma taxa de juros
muito elevado. Estamos falando de 15% Selic, então a gente tem dívidas muito caras. A gente paga muito juros. Nós pagamos mais de 200 milhões de juros nesse último ano. Então, quando você olha 200 milhões que deixam de ser utilizados na nossa operação, né, principalmente no futebol, e na verdade a gente utiliza para pagar juros, a gente precisa reestruturar essa dívida porque isso não está sendo eficiente. Ô, Léo, tem coisa que no Atlético, eu tenho 40 anos e desde que eu sou criança eu escuto, e uma delas é reestruturar a dívida, né? Faz parte meio que da nossa cultura atleticana ouvir o discurso. A dívida sempre existiu, o problema é que ela chegou num ponto que ela sufoca demais o clube. E o Atlético, eu tenho um vídeo no Camisa 12, quando o Atlético se tornou o SAF, que ficou definido que os R's assumiriam a SAF atleticana, que eu falo, cara, para mim o foco é realmente jogar contra essa dívida. É o Atlético diminuir ao máximo. E nos criou uma expectativa enorme pela promessa de administração que viria, a venda do shopping, metade dela para o estádio, mas metade para abater uma dívida, né? O que potencializaria ali com a construção do estádio, nos criou uma expectativa enorme. E hoje é uma dívida muito alta. O Rubens até fala que a dívida da Arena se paga, né, pelo dinheiro que produz lá, ela se paga, mas é um dinheiro que deixa de entrar no cofre do clube, é um dinheiro de bilheteria que vai para abater a dívida da Arena, e aí você tem, infelizmente, negócios mal sucedidos dentro do futebol, que é investimento como em Rony, em Júnior Santos, que ali era um dinheiro que você precisa terminar o ano no positivo, você precisa produzir Pacines, Cauã Soares, você precisa produzir bons jogadores, Riquelmes ali, para você vender e oxigenar, investir em jogadores que você vai trabalhar de novo e revender e fazer essa máquina girar. Infelizmente, nessa parte também o Atlético não foi feliz. A gente espera realmente que o Atlético consiga sair dessa. Só que não existe mágica no futebol. O Atlético precisa de dinheiro e eu meio que não vejo saída a não ser, se for nos valores dos aportes que tem se dito sobre $500 mil, de um aporte de moeda estrangeira futuramente. O Atlético bater na porta de alguém fora do Brasil e falar, olha, tá aqui, nós temos 75% da Arena, nós estamos reformando, a cidade do Galo está muito maior, mas a gente precisa de moeda estrangeira. Só assim para atacar essa dívida de forma efetiva. Pedro Daniel tem razão, os contratos de patrocínio Master do Brasil, principalmente com as bets, e os aportes de SAF inflacionaram demais o futebol brasileiro. Muito. Se pegar desde 1999 por aí, o futebol brasileiro ele é meio que igual bolsa de valores, ele faz o W ali e ele vai oscilando. Nós tivemos picos de investimento, estou pegando 99, que foi um ano que eu lembro de grandes salários para Romário, para Edmundo, para essa turma toda. Eu diria 95, tá, Fael? Mas aí você tem sempre esse de tipo do down e do up, assim, que acontece com muita frequência. Nesses últimos anos, nós temos jogadores medianos ganhando acima de $1 milhão, mas com uma facilidade enorme. E aí os agentes ganham percentual em cima disso, os empresários é tanto intermediário nisso tudo, que a única parte que sai prejudicada, no fim das contas, são os clubes de futebol. No caso do Atlético, por exemplo, né, Rony e Júnior Santos, né, uma saída para aliviar a folha e também questão técnica, né? Agora, não dá para cobrar quem assina um contrato tão fora de propósito. E o que a gente imaginava é que com a SAF você teria menos Júnior Santos, Rony. Eu coloco o salário do Gabriel Barbosa também. Na fila, tem que colocar. Eu achei que teríamos salários mais responsáveis, investimentos mais responsáveis e foco em categoria de base. O Ronaldo teve esse olhar muito rápido. Eu preciso mudar porque é aqui que eu vou oxigenar financeiramente o clube. No Atlético se demorou um pouco mais. Alexander, Fael. Pois é, Léo, a assessoria do Galo nos informou, deixa eu pegar aqui a lesão, mas enquanto eu pesquiso, deixa eu comentar sobre a situação do Alexander. Alexander joga muita bola. Alexander é novo e o perfil que há alguns minutos eu falei que SAF tem que ir atrás. Um achado do Galo. Já jogava muita bola pelo Fluminense quando se lesionou contra o Cruzeiro. Tá aí a lesão, né, Léo? É isso, ele torce no joelho esquerdo na partida com o Pouso Alegre, realizou exames de imagem que confirmaram ruptura total do ligamento colateral medial. Não é necessário, pelo menos por enquanto, tratamento cirúrgico. Será um tratamento conservador, que é o que não vai para faca, né? Ele já machucou esse joelho esquerdo contra o Cruzeiro em 2023 no Mineirão, quando estava bem ele pelo Fluminense, fazendo inclusive a lateral esquerda também. Depois machuca o joelho direito contra o Bolívar aqui no ano passado. É um jogador de muito potencial
e infelizmente a gente o perde por uns meses em uma posição que o Atlético já precisava muito de reforço. Perdeu o Otávio, perdeu o Gabriel Menino, perdeu o Fausto Vera, e apesar da chegada do Michael, já era urgente a chegada de um volante. Faz-se mais urgente agora a chegada desse reforço. Boa recuperação para o Alexander.